Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Terra. Hoje a gente vai estar gravando aqui nosso terceiro podcast. Olá, pessoal. Leonardo Terra por aqui. Hoje o tema do nosso podcast são conflitos na liderança. Como o líder deve se portar diante de conflitos entre liderado e líder, entre liderados entre si. Como é que ele deve resolver e se portar diante dessas situações. A primeira pergunta que eu tenho para você é: quando há um conflito entre o liderado e o líder, ou entre líder e liderado, como que é que ele deve se resolver esse tipo de problema? Bom, primeiramente, é bom a gente lembrar que líder não entra em conflito com o liderado, né? O liderado pode até tentar entrar em conflito com o líder, mas é o líder que tem que administrar, gerir e administrar esse conflito, e não entrar na pilha junto com o liderado. Ele não entra na pilha, ele deveria ser, né? O líder, ele deve ser um administrador de conflitos, ele deve ser um conciliador de conflitos entre a equipe, resolver as questões e não amplificar o conflito e não entrar em conflito. Ele não entra em conflito. Então, se o cara chega pilhado, um colaborador, uma pessoa chega pilhada, quando eu digo pilhada, é com raiva, com ira, né? Aí ele tem que fazer aquilo que a própria Bíblia, no livro de Provérbios, aconselha. Ele diz assim, no livro de Provérbios, eu não me lembro capítulo nem versículo, mas diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se eu, como líder, alguém vem a mim e com ira, a minha palavra tem que ser branda para desviar essa ira, desviar esse furor. Agora, se eu amplifico, se eu entro nessa pilha, eu suscito no outro a ira, e aí a coisa pode ficar muito pior do que logo de início. Entendi. Aí o líder desvia o furor, ele chama o cara, vai com tudo pra cima do líder, querendo brigar por um motivo aleatório, não convém um momento, qualquer razão. O líder chama ele para conversar em particular, não entra na pilha do liderado, conversa com o cara, mas essa pessoa é uma pessoa difícil. Ela torna a querer brigar com o líder, entra em conflito com outros liderados. O que ele deve fazer numa situação como essa? Olha só, eu me lembro de um fato que aconteceu numa das empresas que eu dei treinamento por quase 9 anos, 8 ou 9 anos, um grupo de concessionários, uma rede de lojas da marca Honda, no Mato Grosso. E o diretor comercial dessa empresa, esse é um exemplo clássico do líder que não entra na pilha do liderado, que não entra em conflito. Ele estava numa reunião em uma das lojas da qual ele era diretor, e na reunião um vendedor começou a afrontá-lo, falar de coisas que não tinham a ver com o foco da reunião, e afrontá-lo, aumentou o tom de voz. E o que o líder fez? O que o diretor fez? Voltava sempre para o assunto que ele estava na pauta da reunião. E falava: olha, esse assunto é importante, mas nós não vamos tratar dele agora, porque esse assunto não é um assunto que eu quero tratar nesta reunião. E aí o cara continuou pilhado e ele voltava sempre na fala da reunião. Ele poderia ter usado do poder que ele tinha e dizer: olha, vamos fazer o seguinte, você não está satisfeito? A partir de hoje, fique à vontade, você pode se desligar da empresa. E ele poderia usar do poder que ele tinha, né, como diretor executivo do grupo, e mandar o cara embora, na hora, né? Falou: só um minutinho, pessoal, faz favor aqui, me acompanhe. Leva o cara para a sala e fala: já pode ir embora para casa, a partir de hoje você está desligado da empresa. Ele não fez isso. O cara era um cara produtivo, um cara que era uma pessoa, um funcionário, um colaborador produtivo, e ele simplesmente contornou a situação. Depois da reunião, chamou a pessoa em particular, conversou com ela e não usou do poder que ele tinha. Ele não entrou na pilha do liderado. Ele simplesmente administrou o conflito, que eu acho isso de um brilhantismo enorme, quando o líder tem essa habilidade de ser o gestor das suas próprias emoções, a ponto de não entrar na pilha,
a ponto de não usar do poder que ele tem para punir ou para mandar embora. Não, ele simplesmente contornou a situação e, em particular, ele conversou com a pessoa. Né? Agora, o que eles conversaram lá dentro da sala, e eu não sei. Uma coisa eu sei, que ele não altera a voz, ele jamais, em todos os momentos em que eu estive com ele, em todos os relatos que eu tive na empresa, nunca teve um fato dele ter alterado a voz. O líder não pode perder o controle emocional, ele tem que ser gestor, antes de gerir pessoas, ele tem que ser gestor das suas próprias emoções. É algo que não é fácil, é algo que precisa de exercício, é algo que precisa de ter controle, e quando erra, detalhe importante, quando ele erra, ele tem que admitir o erro com a pessoa da qual ele falhou. Entendi. Quando essa pessoa vai lá na sala, tá lá na sala com o líder acertou, chamou a pessoa para conversar em particular, tá lá na sala. Você falou que não sabe o que ele conversou nesse caso individual. Mas como o líder deve se portar, como ele deve chamar a atenção daquele funcionário para o erro que ele cometeu? Eu vou citar um livro do Dale Carnegie, de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele diz: chame a atenção da pessoa de uma maneira indireta. E agora eu vou citar uma outra frase que diz: a pessoa pode ser firme sem ser cruel. Você pode falar as mesmas coisas com a pessoa e colocá-la no lugar dela sem ser cruel. Quando eu digo colocá-la, é sem que você se coloque no lugar superior a ela. Você simplesmente informa ela, você, sem usar a crueldade, sem execrar a pessoa, sem diminuí-la, sem fazer com que ela se sinta inferior, mas você apenas mostra para ela que é assim que você quer, é assim que precisa ser feito, e ele tem que simplesmente acatar as ordens, acatar as determinações. E você, agora, como chamar a atenção de uma forma indireta? Você pode chamar a pessoa na sala, sem ser cruel, contar de erros que você também já cometeu. Quando eu era jovem, quando eu tinha a tua idade, eu também cometi esses erros, eu também era impulsivo, eu também era assim, e eu já tive pessoas que passaram, que se comportavam assim como você, e pessoas assim não levam nada, você não ganha nada com isso. Aprenda a ter controle. Numa reunião, você aprenda a seguir a pauta da reunião, quando a pauta for lida. Se você tem sugestões, tem ideias, faça isso, mas para a próxima reunião, peça para colocar na pauta da reunião esse assunto. Se tiver um tempinho, a gente pode discutir sobre isso, né? O que você acha? O que você acha se a gente fizesse desta forma? Não seria melhor? Chamar a atenção da pessoa de uma maneira indireta. E sugestiva também. Sugestiva, sem execrá-la, sem diminuí-la, sem inferiorizá-la, sem fazer com que ela vá para casa após o expediente. O cara pode até fazer o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que você está nervoso, que mesmo eu conversando com você, eu estou vendo que você está tudo bem com você, tentar ouvir a pessoa, sabe lá por que ela está daquele jeito, tentar identificar o que está acontecendo com ela fora dos bastidores da empresa, para que você também, de alguma maneira, possa orientá-la, aconselhá-la, e se for o caso, libere a pessoa. Fala para ela: olha, eu vou te dar 2 dias, 1 dia, vou te liberar hoje para você ir para casa, refrescar sua cabeça, porque eu preciso de você, nós gostamos de você e na empresa, e você não está se comportando de uma forma adequada. Vá para casa, se tiver férias para tirar, dê as férias para a pessoa, uns 15, 10 dias de férias, eu vou te liberar para você resolva os seus problemas, porque a empresa, se o cara é um cara produtivo, você e precisa dele na empresa, ache os meios, o caminho, a forma para que você administre o problema e não amplifique o problema. Entendi. Mas e se esse funcionário
vamos supor o caso desse cara da reunião. Ele, na reunião, ficava voltando, mas vamos supor, ele saiu da reunião e ele continuou dando problema na empresa. Não com o líder, mas com os liderados, os outros funcionários da empresa, fica enchendo o saco de um ou algum grupo de pessoas específicas. Nessa situação onde essa pessoa, ela não é só uma pessoa difícil pro líder, porque eu imagino que tem essa questão também. Tem pessoas que não aceitam ordens, tem dificuldade de lidar em acertar ordens, mas tem gente que é difícil de lidar no convívio social de uma empresa. Como que resolve um tipo de conflito como esse dentro dessa empresa? Bom, já começou errado na contratação, porque isso é identificado na contratação quando há uma avaliação de perfil que passa por um profissional psicólogo e ele avalia essa pessoa, e aí se não foi feita essa avaliação, que costumeiramente não é feito, as empresas não consideram isso como algo importante, então já começou errado por aí. Mas digamos que, respondendo a sua pergunta, a solução, neste caso, é entrar em sociedade com a pessoa. A empresa entra com a botina e ele entra com a bunda e a empresa tem que mandar o cara embora. A solução, neste caso, é essa. Porque se esta pessoa é um causador de conflitos, ele é um líder negativo, e mesmo sendo produtivo, entenda bem isso. O fato do cara jogar um bolão, pode estar em qualquer time, sem citar nome de jogador, mas ele é indisciplinado, ele é causador de problemas, ele coloca o time contra o técnico. Meu amigo, substitua o cara, manda o cara embora. Troca logo, não pode ficar esperando o problema da metástase para você resolver. Você tem que mandar embora. A empresa tem que entender isso. Tem que agir, resolver até onde pode ser resolvido. Eu sou o cara que, quando entra numa empresa, eu não mando ninguém embora. Quando a empresa me pergunta, Leonardo, raramente acontece, muito raramente acontece de eu sugerir, esse cara tem que ser substituído, essa pessoa tem que ser substituída. Mas, quando tem que ser substituído, eu não tenho nenhum problema em dizer para a diretoria, dizer para o gerente da loja. Já houve até uma época numa empresa em que um colaborador me chamou para o lado de fora da empresa e veio fazer queixas comigo em relação à empresa, falando um monte de coisa da empresa, e queria, se tivesse a oportunidade de ferrar a empresa, que não sei o que, falando mal da diretoria, falando mal do diretor comercial, falando mal do gerente. Eu falei para ele, do lado de fora, debaixo de uma árvore, eu peguei o telefone e nós vamos resolver o teu problema agora. Peguei o celular, porque eu não vou pedir para ser mandado embora. Se eles quiserem, vão ter que me aguentar. Aí eu vou ficar enrolando aí o tempo que for, mas pedir para sair eu não vou. Falei, não, vamos resolver esse teu problema agora. Peguei o telefone, ele falou, não, peraí. Não liga não. Eu só ameacei para testá-lo. E naquele mesmo dia nós o dispensamos. Conversei com o líder da loja, não era papel meu fazer isso. Conversei com o líder da loja, o líder consultou a diretoria e desligamos a pessoa. Porque eu tenho como princípio o seguinte, se a pessoa me procura para falar mal da empresa, do dono da empresa, falar mal do gerente da empresa, o cara só enxerga o errado e diz que não vai sair, e diz que não vai pedir, vai ficar na empresa enrolando até a empresa mandar ele embora. Isso é aquela pedra no sapato. Né? Exato, nós vamos resolver esse problema agora. Esse não é o problema. Eu como consultor e como treinador, não posso ter no time da empresa que eu treino um cara que quer prejudicar a empresa. Então, tem que ser resolvido pontualmente, cirurgicamente. Resolva e pronto. Entendi. Além desse caso, tem algum outro caso que você já passou como funcionário em alguma empresa de alguma pessoa que vivia ali importunando colegas de equipe, alguma coisa assim? Mas não tem dúvida. Eu trabalhei numa empresa, numa das lojas da rede Balarote, que é uma empresa que eu amava
e amo até hoje, que eu tinha um líder extraordinário, meu amigo Djalma, falei dele no podcast anterior. Hoje ele está lá em Curitiba, gerenciando uma das lojas do grupo, e essa loja ficava em Cuiabá, na Carmindo de Campos. E lá tinha um colaborador, que sem citar nome da pessoa para não queimar o filme do cara, o cara era... Pensa num cara chato, cara. O cara era... Só para você ter uma ideia, no refeitório, se tivesse... A equipe estava ali almoçando, e tinha evangélicos, católicos, a gente almoçava, se dava, a equipe era muito 10 demais, o pessoal era muito unido. E aí ele chegava, se tivesse um evangélico orando antes de almoçar, ele chegava e enfiava o dedo na orelha da pessoa, dava um tapa na cabeça e começava a falar mal de pastor, começava a falar mal de padre. E ele criava um clima desagradável no refeitório. E as reclamações começaram a chegar no ouvido do gerente da loja. E aquilo começou a desagradar o gerente. O que o gerente fez? Com muita sabedoria. O meu amigo, líder da empresa, mudou o cara de horário de almoço. Tirou ele daquele grupo de pessoas que almoçavam naquele horário e botou ele numa outra equipe, num outro horário. E ele começou a causar problemas com essa equipe nova, né, do outro turno de almoço. E aí, eu não sei o que ele fez, chamou o cara lá, deve ter chamado o cara, esta pessoa, e bateu um papo com ele. E eu não sei a intensidade da conversa, nem sei se ele foi desligado da empresa, mas porque depois eu mesmo saí, fui trabalhar em outra empresa, e enfim, o líder tem que observar, ouvir aquilo que ninguém ouve, perceber o que ninguém percebe e agir cirurgicamente. Então ele teve que tomar essa atitude, porque, poxa, você está no refeitório, na hora de almoço, e você falar, criar atrito, conflito com as pessoas nesse horário, em horário nenhum, mas nesse horário, era complicado. O horário de descanso, que as pessoas estão ali para recuperar as energias para o próximo turno, o cara ainda vai lá e mantém a cabeça dela cheia. Exatamente. Numa situação como essa, se o líder for fraco, se a liderança for fraca na empresa, você acha que um problema como esse pode gerar uma catástrofe empresarial? Pode fazer com que a equipe acabe com a união da equipe, o problema cresça tanto que o líder não saiba mais como lidar? Você acha que esse tipo de problema é um resultado de liderança fraca ou não? Sim, com certeza. O líder que não enxerga o que precisa ser enxergado, que não ouve o que precisa ser ouvido, que ele não percebe que existe alguém na equipe que é um líder negativo, que influencia negativamente a equipe, que ele é um amplificador de problemas, que no cafezinho, na água, no refeitório, e lá ele começa a execrar, falar mal da liderança, falar mal do líder, falar mal da diretoria, falar mal da empresa. Em um momento que ele tem oportunidade, o líder percebe isso, ele tem que, como sempre digo, ele tem que ser uma pessoa que tem que ser um mediador de conflitos, tem que ser um administrador do conflito e tem que agir cirurgicamente quando o assunto tiver que ser resolvido pontualmente. Ele não pode permitir que pessoas da equipe, né, seja amplificador de problemas e atue na empresa de forma como uma íngua age no organismo. Ele tem que ir lá e resolver o problema. Então, se tem alguém que na equipe, como já aconteceu, por exemplo, eu liderava uma equipe, eu treinava uma rede de lojas que tinha um colaborador que foi eu que descobri que ele tinha uma atividade profissional fora da empresa. E ele atuava nessa atividade profissional que ele tinha, vendia carro, moto, negócio assim. E ele, dentro da empresa, com o celular o tempo todo no ouvido, resolvendo problemas do negócio dele fora da empresa. E eu comecei a observar isso. Ele sempre com o celular no ouvido, sempre conversando no celular,
E o assunto sempre era os assuntos de peça de moto, peça disso que tinha que resolver. Aí eu o chamei para conversar. Quando o chamei para conversar, ele relatou para mim o que estava acontecendo, se emocionou, conversou comigo, estava passando por dificuldade financeira, prometeu para mim que ele não ia mais fazer isso, e eu orientei para que ele não fizesse mais. Eu era treinador da equipe, né? Conversei com o gerente, conversamos com ele, e ele se comprometeu em não fazer mais aquilo. E, conclusão, ele parou, começou a chegar, era o primeiro a chegar, no dia seguinte começou a chegar mais cedo, chegava cedo todos os dias e tal, parou de mexer, segundo ele ia parar, só tinha algumas motos lá que ele tinha que vender. Uhum. E aí o que aconteceu com essa pessoa? Passa um tempo, eu chego na loja, vejo uma garrafa térmica, dessas de tomar tereré, que é muito comum aqui no Mato Grosso, linda a garrafa, toda personalizada, com o nome da pessoa e tal. E eu fiquei, achei linda a garrafa. Falei, cara, que garrafa linda. Quem é que tá? Onde é que você comprou essa garrafa? Aí o cara que comprou falou para mim, não, é fulano que está vendendo a garrafa. Final de semana ele ia lá no Paraguai, comprava garrafas, trazia as coisas do Paraguai e estava vendendo dentro da própria loja, dentro da própria empresa, estava dividindo a energia dele com outras coisas. E eu como consultor, né? E ele causando conflitos dentro da loja. Era um causador de conflitos. Ficava igual mosca de padaria. De mesa em mesa ele ia de cada um dos vendedores. E aí eu apresentei o caso para a diretoria, e a diretoria, junto com o gerente da loja, tomaram a decisão de desligá-lo da empresa. Entendi. Só vou pedir um minutinho para conferir a gravação. Bom, nós já conversamos sobre quando o liderado erra, como deve ser a atitude do líder quando o liderado erra. Mas eu sei que o líder ele tem uma série de fatores, série de coisas que ele deve evitar fazer, mas só que nós somos humanos, né? Os humanos, todos somos passíveis de erro. Um líder pode estar em uma situação de estresse por fatores externos e acabar, por exemplo, o funcionário vem a ele com a ira e aí naquele momento, naquele dia, naquela hora, não era a hora e ele não soube agir da maneira certa. Ele errou, discutiu com o funcionário na frente da loja inteira ou de um grupo de funcionários que estavam ali naquele momento e aí não chamou ele para conversar em particular. Ele errou. Não, ou aconteceu alguma outra coisa, um funcionário sugeriu alguma coisa para ele, ele não deu ouvidos, depois percebeu que era uma ótima sugestão e errou em não ter acatado aquela sugestão. Qual deve ser o comportamento do líder nesse tipo de situação onde ele errou e ele consegue... O importante é isso, né? Ele conseguir perceber que ele errou para ele corrigir esse erro. Mas como ele corrige esse erro? Bom, antes de falar, para você que está me ouvindo, eu quero falar de experiência que eu vivi. Então, eu não vou ser também aqui um apontador de falhas, mas eu quero dizer para você que eu, como pai, eu vou falar agora não como líder de uma empresa, mas como pai, eu, como pai, também já cometi meus erros. Está aqui meu filho, e ele é testemunha disso, de quantas vezes eu também falhei, e no momento do erro, no momento da falha, no momento do calor da emoção, perdi o controle emocional, e falei de um tom de voz mais alto, ou fui grosso, fui ríspido com ele e com os outros filhos, e nunca tive dificuldades de admitir os erros, de chegar para o meu filho e dizer, meu filho, eu falei com você, eu errei, não deveria ter falado com você da forma como falei, e não foram poucas vezes que isso aconteceu. Eu confesso que eu não tenho dificuldades de reconhecer o erro, e admitir e pedir perdão. O que o líder tem que fazer é, quando ele faz isso publicamente, quando ele erra publicamente, quando ele ofende ou execra, quando ele diminui, quando ele ofende, ou quando ele não dá atenção devida à pessoa, ou, enfim, quando ele despreza a pessoa, ele deve reconhecer esse erro publicamente. Se fez publicamente, tem que reconhecer publicamente. Se fez em particular, tem que reconhecer isso de forma particular.
elogiar em público e repreender em particular. Chamar a atenção do outro sempre de uma maneira indireta, falar com a pessoa tentando se colocar no lugar dela, tentando compreender o que está se passando, é um dos caminhos. Ter a sabedoria, ter a compreensão de que, antes de liderar pessoas, ele tem que liderar a si mesmo. Antes de ser gestor de pessoas, ele tem que gerir as suas próprias emoções. Isso é um exercício diário, isso é um exercício que demanda muita humildade, reconhecimento da falha, reconhecimento do erro e buscar a reparação do erro cometido com o liderado, com a equipe, ou chamar, por exemplo, Vinícius, falar para a pessoa, né? Se eu falei com você no meio da equipe, Vinícius, reúne a equipe, eu marquei essa reunião hoje para pedir ao Vinícius perdão na frente de vocês pelo erro que eu cometi ontem, hoje mesmo, de ter falado com você da forma que falei, na frente de vocês. Vocês não merecem isso, o Vinícius não merece isso. Eu falhei, reconhecer e, se possível, não ser reincidente no erro. Entendi. Você acha que esse tipo de comportamento, esse tipo de erro, ele é uma coisa que se aprende? Ou a pessoa, por exemplo, é um funcionário, é promovido à gerência, e aí ele comete os mesmos erros que o gerente dele anterior cometia, ou que algum superior dele agora comete com ele. Você acha que é uma coisa que é transferível? O que acontece? Eu vou citar um exemplo. Tinha um gerente regional de uma empresa que eu treinei, em que ele o tempo todo enxergava o diretor comercial da empresa como um apontador de falhas. O cara só... e ele realmente era assim, esse era o perfil dele, de chegar na empresa e começar a ver apenas aquilo que estava errado. Uma das lojas do grupo, né? Via só aquilo que estava errado, era um apontador de erros, um apontador de falhas, e ele ficava o tempo todo ressaltando isso, queria mudar a loja, queria mudar a layout da loja, queria o tempo todo enxergando aquilo que não estava certo, uma gôndola que estava vazia, um medicamento que está vencido, uma poeira em cima de um produto, um vazamento que tem na loja. Ele só tinha olhos para o errado. Uhum. Tudo bem que a loja é dele, tudo bem que a empresa é dele, mas se ele não desenvolver essa habilidade de enxergar o todo e ver tudo que está acontecendo de certo, enxergar tudo que está acontecendo de errado, e isso o gerente regional abominava esse comportamento. E, de repente, em uma das lojas que eu com ele estava, com esse gerente regional, ele começou a agir da mesma forma, do mesmo comportamento que ele achava aversivo no outro, um comportamento que ele não aprovava, coisas que ele achava errado, ele começou a repetir, fazer a mesma coisa, como se fosse uma cópia, como se fosse o diretor que estivesse ali. E aí eu falei com ele, você está parecendo alguém que a gente conhece. E aí a ficha caiu. A ficha caiu e ele se percebeu, porque ele não havia percebido que ele estava repetindo este comportamento, este modelo, este molde aversivo de comportamento dentro das empresas da qual ele era gerente regional. Por isso que você fala que é tão importante o líder ser o exemplo da empresa, né? E eu acho que é uma coisa interessante, porque assim, uma empresa é uma hierarquia, né? Sempre vai ter uma pessoa acima, né? A não ser que você seja o dono, aí não vai ter ninguém acima de você. Uma empresa, eu acho que uma utopia numa empresa onde todos os líderes são exemplo um para o outro. E todo mundo consegue enxergar um modelo bom de liderança no cara que está acima dele. Mas eu acho que se existe uma pessoa como essa, que era um diretor comercial, isso, que está uma escala já bem, bem acima, imagina quantas pessoas ele não pode influenciar negativamente estando numa posição alta como essa, sendo um exemplo ruim para os liderados dele, né? Uma coisa interessante, boa pergunta, é que assim, eu vou usar até uma fala de Freud, que ele diz que muito daquilo que me incomoda no outro, em grande medida, está em mim. Então, aquilo que incomodava no diretor comercial, incomodava o gerente, em grande medida estava nele. E ele não se percebia.
E quando ele percebeu, esse é o papel do treinador, este é o papel do psicólogo, né, de fazer com que o outro se perceba, fazer com que o outro se enxergue e se pergunte por que eu estou agindo dessa forma. Né? Uhum. Eu me lembro até que numa reunião em que eu estive, em que o liderado estava afrontando de uma forma de argumentos, de comportamentos, em que ele, numa reunião, estávamos em 3, o gerente regional, o colaborador e eu, numa reunião. E o líder, né, daquele momento, a coisa estava acalorada, ele pega e mete um tapa na mesa, deu um tapa na mesa naquele momento, e depois ele disse, olha, para mim, eu me desculpe por ter perdido o controle, né? Eu achei bacana dele ter reconhecido que errou, mas quem deveria ter ouvido o pedido de desculpas não era eu, era o liderado, né? Uhum. E um detalhe interessante nesse momento do conflito, este era um comportamento também que o superior dele já havia adotado, né? A perda do controle emocional, em grande medida também estava nele. Cara, interessante demais isso. Eu acho que, assim, é um tópico que a gente pode conversar num outro podcast só sobre isso, que eu acho muito interessante, como essa controle emocional, essa inteligência emocional é importante para um cargo de liderança no geral, né? Acho que a gente pode conversar mais sobre isso, com um foco maior sobre isso, eu acho que vai render bastante no próximo podcast. Deixa eu ver aqui. Bom, um líder que erra constantemente, ele não reconhece que erra, como a gente tinha comentado aqui anterior, desse diretor comercial, é um cara que errava constantemente, não reconhecia os seus próprios erros, apesar dos outros conversarem com ele sobre isso, ele não havia essa mudança, ele pode ser um exemplo negativo para a equipe. Com certeza. Como que um líder pode ser um exemplo positivo para a equipe? Qual deve ser um comportamento de um líder que é um modelo de um exemplo positivo para a equipe? Um incentivador de pessoas. Um incentivador de pessoas, exatamente. Bom, eu não tenho outra, eu vou contar uma experiência. Eu gosto muito de contar experiências que eu vivi. Eu acho que, mais do que falar de livros, citar exemplos de pessoas que eu também conheci, eu acredito que quando você fala de uma experiência que você viveu e como que você consegue fazer as pessoas chegar no resultado e ser um influenciador positivo. Vou contar aquela história de quando vocês eram pequenos, você e seus irmãos, que vocês estudavam natação no SESC, né? E teve uma competição, e eu quero até falar para vocês, olhando para a câmera, teve uma competição no SESC em que todas as crianças foram para a competição. E lá todos os pais se reuniram. E estávamos lá, eu, minha esposa, para ver os nossos filhos participarem dessa competição. E lá no SESC, onde eles iam competir, tem um alambrado, tinha uma grade de proteção em volta da piscina para que os pais, né, e as pessoas não fiquem tendo livre acesso à piscina. Então a grade ela protege. E todos os pais ficaram do lado de cada grade. E meus filhos entraram junto com os outros, cada qual na sua idade, cada qual na sua modalidade. E aí fui o meu filho mais velho para a competição. Eu chamei o professor em particular e perguntei, eu posso entrar aí para ficar aí com o meu filho? Pode. Me convidou, eu entrei. Isso é real, isso aconteceu de fato. Está aqui, ele é testemunha disso. E eu fui para lá, para a borda da piscina. E o meu filho mais velho caiu na piscina junto com os outros. A hora que o juiz, o treinador lá, o técnico, apitou, todos caíram na água. Meu filho caiu junto e eu fui para a borda da piscina com toda a energia que você possa imaginar de um pai torcedor. E eu lá, vai meu filho, vai, que você consegue. E fui acompanhando eles nadando, todo mundo competindo. E eu fui para lá, vai, dá o seu melhor, vai que você consegue.
vai. E fui lá para outra ponta da piscina, para outra borda da piscina, esperar meu filho chegar. A hora que ele chegou, eu tirei ele da piscina todo molhado, já abracei ele. E aí ele saiu de lá todo feliz, ganhou o primeiro lugar. E aí foi meu filho do meio, foi o Vinícius. E aí o Vinícius também caiu na piscina junto com os outros colegas da mesma idade e foi para a competição, a mesma coisa. Vai, meu filho, vai que você consegue, vai, dá o seu melhor, vai. Ele levantava a cabeça, ele me olhava, ouvia a minha voz, vai que você consegue, vai, tá chegando, falta pouco, tá chegando, vai, dá o seu melhor. Ele foi lá para a ponta, eu já fui também, e aí eu já recebi meu filho na piscina, já tirei da piscina, já abracei ele e já saí de lá todo feliz e todo alegre. Aí foi meu filho mais novinho, o Renan, e ele tinha uma boiazinha, um negócio que ajudava eles a nadar, os meninos, as crianças, e ele começou a sair fora da raia, começou a entrar na raia do outro coleguinha, e eu falando, vai, conserta, tá indo torto, vai, que você consegue, vai. Chegou lá do outro lado, os três ganharam em primeiro lugar. Lógico que o SESC, como incentivar as outras crianças, todos eles ganharam as suas medalhas também por ter participado. O que eu não acho justo, né? Se a pessoa deu o seu melhor, é o primeiro lugar, tem que ter o seu mérito, é meritocracia. Isso ensina as crianças que vale a pena eles darem o seu melhor no esporte, em qualquer área da sua vida, e ele será premiado por isso, será recompensado por isso, quando a pessoa percebe que ele não a recompensa que ele recebeu é igual a de todos, não tem mérito nisso, não tem muita importância nisso. Todavia, a visão é de que o importante é competir, o importante é participar. E eles participaram, ganharam lá as suas medalhas. E aí, como influenciador, como líder influenciador de pessoas, se a gente conseguir tirar isso de lição para fazer isso na empresa e dizer para o nosso colaborador, vai que você consegue, dê o seu melhor, e fazer o que está no filme lá, Desafiando Gigantes e outros filmes que trabalham essa questão da importância do papel do líder como motivador, como incentivador, como mola propulsora de motivação da equipe, como desfibrilador cardíaco profissional da equipe, dizer, olha, vai que você consegue, eu confio em você, dê o seu melhor, você tem potencial, vamos transformar isso em potência e trabalhar isso diariamente com a equipe, diariamente com ele consegue chegar nos resultados. O papel do líder, o papel da pessoa é ser essa pessoa de ser o transformador de vidas, de ser o gerador de energia das pessoas. Então, o líder fraco, meia fase, meia boca, o líder já começa errado, ele não era nem para estar na empresa. Não tem líder meia boca, não tem líder, não era para ter, né? O líder meia boca, meia fase, o líder borracha fraca, como chama no Bob. Se ele é líder, ele não pode ser essa pessoa. O liderado também não, mas se tem um liderado borracha fraca, se tem um liderado meia boca, meia fase, se tem um cara fraco, tem que identificar o porquê ele está operando naquela energia e trabalhar para potencializar, para dar carga energética, para reanimar, para fazer aquilo que acontece até no teu carro, no meu carro, com a nossa bateria do carro arreia, você chama alguém para dar carga energética na bateria para fazer o carro funcionar. É isso que muitas vezes precisa acontecer nas empresas. Se o cara, o líder, não tem carga energética, ele não conseguirá fazer. Se o outro carro não tem carga energética na bateria, não vai carregar a bateria do carro do outro. Se ele não tem carga energética, ele não vai ser reanimador do batimento cardíaco profissional. E eu costumo dizer, Vinícius, que o líder ele tem que trabalhar com dois corações. O coração físico dele, que é o que bombeia sangue para o corpo, e o coração profissional, que é a bateria, que é aquela carga que ele tem que estar sempre se recarregando. Por quê? Porque você pode tomar um banho de 3 horas, pode fazer uma limpeza como nunca foi feita,
com uma bucha, com produtos de esfoliação. Você pode ficar 3 horas num banho, fazer tudo que você tiver que fazer para sair de lá totalmente transformado e limpo. Mas amanhã você terá que tomar banho de novo. Então, liderança é assim. A carga energética dele tem que ser renovada todos os dias. E, primeiramente, o líder tem que ter essa visão de que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Primeiro, eu recarrego as minhas baterias com Deus, é o Criador de todas as coisas. Para ele entender a importância para que ele seja essa pessoa, de recarregar bateria no outro, ele tem que ter essa carga energética. E ele tem que buscar essa força no Deus Criador de todas as coisas. Amém. Só complementando a história, complementando um pouquinho a minha visão sobre a história da natação. Meu pai ele não fez isso uma vez. Todos os anos tinha competição de natação e todos os anos meu pai estava lá, do lado da piscina, incentivando a gente, sendo uma influência positiva para mim e para meus irmãos. Só que teve um ano, não sei que ano que foi, quantos anos eu tinha, ele não pôde ir porque estava viajando a trabalho, eu acho que estava viajando a trabalho. Nesse ano, não foi a mesma coisa. É aquilo que você tinha comentado, que às vezes chega um ponto que o liderado ele começa a trabalhar pro líder, porque ele quer que o líder seja recompensado. E eu já nadava por causa do meu pai. Eu queria ganhar porque o meu pai estava ali. Quando o meu pai não foi, as crianças até perguntaram: cadê o seu pai? Até os outros pais perguntaram lá: cadê o seu pai? Todo mundo está aqui motivando vocês, incentivando vocês. Cadê o seu pai? Eu falei: triste, né? Não, meu pai não pôde vir hoje, está viajando no trabalho. Não foi a mesma coisa aquela competição. Eu não lembro se eu ganhei nessa competição. Mas, assim, eu hoje em dia consigo perceber como era importante ele estar ali para incentivar e ajudar a gente nesse momento dessa competição. Agora, veja bem, vamos usar essa fala dele para você entender se o líder não está o tempo todo ali junto com a equipe. É claro que se ele tem uma equipe autogerenciável, se ele conseguiu montar uma equipe que ela é de alta performance, e não confunda uma equipe de alta performance, eu preciso falar isso. Se popularizou muito isso, liderança de alta performance, líderes de equipe de alta performance, e eu preciso dizer isso para você que está me ouvindo. Não importa se é uma seleção brasileira, olha bem, os jogadores que jogam para uma seleção brasileira de qualquer esporte coletivo são quem? Quem são essa equipe? Quem são essas pessoas? São os melhores do mundo que jogam naquele país, né? Por exemplo, seleção brasileira de futebol. Quando vai ter a Copa do Mundo, o que eles fazem? Vão buscar os melhores jogadores do Brasil, que já estão no Brasil e os que estão fora. Formam um Green Team, uma equipe de alta performance, ganhando os melhores salários do mundo, jogando nos melhores times do mundo. Mas mesmo assim, olha só que coisa interessante, mesmo sendo os melhores do mundo, ganhando os melhores salários, jogando nos maiores clubes, mesmo assim eles precisam de treinamento. Vão para um centro de treinamentos, a concentração da seleção brasileira, que fica em Teresópolis, que nós até fomos visitar lá. Eles vão para lá, estão no Brasil, e vão treinar exaustivamente, treinar para que essa equipe de alta performance se integre, seja integrada, uma equipe coesa, unida, uma equipe que trabalha com espírito de corpo, isso é desenvolvido neles, com um treinador, com a comissão técnica, eles estão ali. Agora, nem por serem de alta performance, olha bem, nem por serem os melhores do mundo não precisam de treinamento. Nem por serem os melhores do mundo não precisa de um técnico e de um treinador. E nem por serem os melhores do mundo, o técnico e o treinador e a comissão técnica não estão no gramado, lá junto com eles no banco de reserva, incentivando, motivando a equipe, dando ordens de comando, dando dicas do que fazer.
dentro do campo, fazendo substituições, passando as dicas do que tem que ser levado para o capitão. É assim que funciona. Os grandes treinadores, os grandes técnicos, como Bernardinho, como Filipão, e como muitos outros do mundo, que são pessoas formadores de um time de alta performance, mas ele não deixa o time no gramado sozinho. E aí, usando o SESC lá, a competição como exemplo, o que é mais fácil? Você estar lá na piscina, estar lá com o time, torcer por eles e ser um incentivador, mexer com a pessoa por dentro, ou ficar do outro lado do alambrado, simplesmente tirando foto, simplesmente torcendo para o filho ou torcendo para a equipe, sem estar comprometido e envolvido com a equipe. Quantos pais ficaram do lado de fora? Todos. Quantos entraram? Apenas eu. Quantos estavam lá junto com a equipe, junto com os filhos? Apenas eu. Quantos? Como que você age? Você que está me ouvindo, você que é líder, você que é gestor, você que é aspirante à liderança. Como que você agiria se você estivesse? Você ficaria do lado de fora do alambrado, apenas torcendo? Ou você estaria lá comprometido e envolvido com teus filhos e com a tua equipe para que eles cheguem no resultado que precisam, merecem e devem ter? Eu lembro de um vídeo, lembrei de um vídeo agora. Você está falando de atletas de alta performance, eu lembrei de um vídeo que teve das Olimpíadas, de um cara, eu não sei de que país ele era, estava disputando uma prova de corrida, e durante a corrida rompeu um tendão e caiu no chão. E o pai dele estava na primeira fila, do lado de lá do alambrado, né? Porque deve ter regras ali na Olimpíada que impede o pai de estar do lado da pista, Sim. como se ele estava do lado da piscina. O filho dele caiu no chão, o tendão rompido, chorando de dor. E o pai dele pulou, entrou dentro da pista. Era provavelmente uma corrida de pouca distância, não era uma corrida de longa distância ali. E ele colocou o filho no ombro dele, na perna que estava rompido o ligamento, e ele foi com o filho, porque o filho dele já tinha levantado para tentar correr sozinho, tinha caído. Foi com o filho dele, do lado do filho dele até o final, servindo de apoio ali, porque ele sabia que o filho dele tinha treinado todo aquele tempo, só o pai, eu acho que sabe, e a pessoa que treinou, o quanto de esforço a pessoa fez para chegar naquele dia. Então o pai, sabendo aquele esforço do filho, foi lá e falou assim: não, você treinou para chegar até o final, e eu tava te ajudando nos treinos, te dando suporte nos treinos, agora eu vou te dar o suporte aqui na corrida, você vai chegar até o final. E ele pegou o filho dele e acompanhou o filho dele até o final da... Brilhante, emocionante até, né? Porque quando nós agimos assim na vida, imagine na empresa, aquela pessoa que no momento de dificuldade da vida dele, algum fator externo, algum problema na vida dele, ele é um cara de alta performance, mas alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa em que ela deixou de ser aquela pessoa produtiva, deixou de ser aquela pessoa de alta performance por algum fator externo. O cara simplesmente pode ter, como já aconteceu em empresas por onde passei, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Fazer uma investigação humana. Eu precisava falar isso para você que está me ouvindo. Há uma diferença do líder bom, ótimo, e do líder bombom. Bombom foi feito para ser comido. Então o líder tem que ser ótimo. E ser ótimo implica em ser humano. Implica em agir de forma humana. Olhar para o outro, para o liderado, de forma humanizada, né? E eu vou usar uma frase que não é minha, de Carl Rogers, né? Que é criador da psicologia humanista, e ele diz da seguinte forma: falando para nós, psicólogos, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu quero parafrasear esta frase de Carl Rogers. Dizer para você que é líder, você que é gestor, quando você conheça tudo que você tem que conhecer, domine tudo que você tem que dominar na tua área de gestão, na tua área de liderança, mas quando você tocar numa alma humana de algum colaborador, seja apenas outra alma humana, haja humanamente, ouça humanamente,
Tenha escuta ativa. Dedique-se a ouvir o teu liderado. Dedique-se a se interessar pelo teu liderado. Dedique-se a aprender a desenvolver a habilidade, a sublime e nobre habilidade de se colocar no lugar do outro. Conhecer a historicidade desse outro. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça. Eu estou dizendo que você compreenderá de uma forma muito mais abrangente, muito mais sistêmica quando você olhar para esse outro, olhar para o teu liderado, olhar para as pessoas que estão na tua empresa, olhar para as pessoas que estão sob a tua liderança de forma humana, para que você tenha esta visão e desenvolva esta habilidade. E aí, com certeza, pode ter certeza do que eu vou te dizer. Quando o líder ele age desta forma, sem ser manipulável e manipulador, mas ele seja humano, e aí quando ele age dessa forma, a equipe começa a olhá-lo de uma maneira diferente. E a equipe começa a trabalhar não só pela empresa, mas a equipe quer chegar nos resultados por você. Por você que está me ouvindo. A equipe vai querer chegar no resultado por você. A equipe vai querer chegar no resultado para o Filipão. A equipe vai querer chegar no resultado para o Bernardinho. Porque eles admiram, eles querem, eles vão querer chegar no resultado para o torcedor, para as pessoas que torcem por ele. Esse é o papel do líder, é fazer as pessoas ter um propósito, ter uma inspiração. Ele tem que ser, desenvolver isso nas pessoas, ele tem que ser as pessoas que inspira, ele tem que ser a pessoa que inspira a equipe a chegar nos resultados. Exatamente, exatamente. Olha, eu, sobre conflitos, sobre o papel do líder na liderança, na resolução de conflitos, não tenho mais nenhuma dúvida. Eu queria agradecer primeiramente ao meu pai pela conversa, a vocês por estarem assistindo. Eu queria pedir para vocês que deixem aí o seu like, que se inscrevam no canal, compartilhem com algum amigo seu que você acha que vai ser importante saber quais são as ferramentas que ele pode utilizar na resolução de conflitos dentro da própria empresa, que você saiba que ele está passando por uma situação assim. Também não deixe de seguir as outras redes sociais. Lá no Instagram a gente está postando conteúdo diário sobre liderança, sobre o papel do líder dentro da sua empresa, como ser um líder 380 volts e como é o comportamento de um líder 380 volts. E no Facebook também, dependendo da rede social que você mais gostar, aí fica a seu critério. Os links vão estar aí abaixo na descrição. Não deixa de acompanhar a gente, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Enfim, eu também quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo e dizer, realmente, reforçando a fala do Vinícius, compartilhe, porque aquilo que é bom tem que ser compartilhado. Se te ajudou, se serviu para você, se você achou que isso, de alguma maneira, de alguma medida, foi transformador na tua vida, que será reanimação, foi uma reanimação cardíaca profissional para você que está me ouvindo, reanime outras pessoas. Compartilhe para que outras pessoas também possam aprender, possam ser influenciadas positivamente com este vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração do Leonardo Terra e a gente se vê. Tchau, tchau. Abraço para vocês, tchau, tchau.